Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Estamos aqui com o ilustríssimo Alexander Francisco. Como é que você está, meu querido? Tô bem, muito bem. Honrado em estar aqui na Inteligências Lúdicas. Poxa, sonho. Obrigado. Prazer ter você aqui, porque, olha, você é um cara que eu tenho assistido várias jogatinas tuas lá. Nós nos conhecemos na Goblin, né? Game of Boards, né? Foi. Entre um intervalo e outro de mesas, de preparação, de espera do pessoal chegar, a gente ia conversando. Exato. E, assim, eu não sabia que você era designer na época, mas você vinha conversar conosco, eu ia conversar com você. Poxa, que legal, que agradável, o nosso papo fluía bastante. E também, a gente estava sempre jogando um jogo de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que eu adoro. Você estava nessa mesa também, batíamos papo, discutíamos coisas. E essa amizade foi crescendo, o interesse comum também. E aqui estamos nós para o primeiro de uma série de vídeos, né, com o meu amigo aqui. Poxa, honrado. Obrigado mesmo, Rodrigo. Antes de continuar com o programa, no canal aqui do Inteligências Lúdicas vai rolar um novo sorteio agora no mês de outubro. E para participar, basta você ser inscrito no canal e preencher o formulário, tá? Que está aqui anexado. Você preenchendo aquilo ali, você tem que indicar o amigo se inscrevendo no canal, vocês estão participando, tá? Então corre, galera, porque já tem gente inscrita, já tem gente participando, tem algumas pessoas que se inscreveram, mas não preencheram o formulário, mas eu preciso do formulário para saber quem realmente está inscrito no canal e também está participando. O sorteio pode acontecer a partir do dia 10 de outubro até o final do mês. Então, da outra vez vocês viram, eu anunciei que ia ser no mês de setembro, foi logo na primeira semana, então corre, galera. São 3 jogos, então corre lá, vamos de volta ao programa. Eu que te agradeço pelo convite. Então, Alexander Francisco, você é um designer. Eu gostaria, para começar, né, eu tenho umas perguntinhas para você. Quem é Alexander Francisco? Bom, Alexander Francisco é atualmente um professor acadêmico de design gráfico, formado nessa profissão e que é bastante entusiasta de jogos de tabuleiro, jogos de mesa, e que sempre que pode está trabalhando com isso, também dando aula para o pessoal que a gente chama lá de JDG, que é de jogos digitais, e aí a gente tem lá algumas disciplinas que eu gosto muito de ministrar, que é a parte de mitologias e a parte de criação dos jogos, e agora a gente está criando também os jogos analógicos, justamente para poder pegar um pouco mais da questão da criação de jogos e tal, e também de iconografias para jogos. A gente está fazendo sempre que possível alguma disciplina voltada para isso. Então, eu sou um professor entusiasta da educação e também entusiasta da ludicidade, sobretudo se ela for inteligente, né? Gostou do trocadilho? Muito bom. Adorei. Se você fosse meu aluno, eu ia falar 2 points. 2 points. E, assim, você dá aula, então, né? Uhum. E não vem a piadinha de você dá aula e também trabalha, né? Por acaso, eu até trabalho, porque eu sou coordenador pedagógico e professor da mesma universidade, né? Então, eu saio do trabalho e vou dar aula, né? Poxa, muito legal. E as pessoas vendo você como o professor e fazendo o que nós vamos falar hoje aqui no programa. Que bom. Mão na massa, sabe? Não é a teoria só. Então, você verdade. Né? Com certeza. E você também trabalha no lore, você cria o lore, né? Uhum. E você trabalha também em alguns que já existem, né? Uhum. Então, a gente curte muito essa questão de dar aos jogos que a gente desenvolve, não só aos jogos, mas também tematizar as aulas e criar esse clima que é favorável a justamente essa imersão, né? E a gente tem observado que isso contribui muito mesmo. O que te levou a lançar jogos? Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que essa questão dos jogos, dessa questão da ludicidade, já veio comigo desde cedo, porque eu sempre mexi em cartolina para criar jogos de tabuleiro, sempre gostei muito do War, sempre gostei muito de detetive, jogo da vida na ocasião.
E durante muitos anos eu criei jogos que seriam jogos extremamente assim para jogar com meus primos. Meus primos tinham a mesma idade, assim, então a gente conseguia jogar muito. Então eu não consigo nem te começar a dizer quando é que eu comecei a curtir desenvolver jogos, porque desde muito cedo brincando com Playmobil e com Herring Hag, acho que era Herring Hag, aquelas montagens todas, eu estou sempre montando alguma coisa de jogo e tal. Nas imediações do RPG, porque eu criava verdadeiros filmes regidos por regime de dados sendo jogados, etc. Então, assim, eu sempre estava muito antenado para isso. Depois, um pouco do tempo que eu passei nas histórias em quadrinhos, elas me empurraram para jogos, para livros-jogos, e eu gostei muito. Não vou me lembrar agora dos nomes exatamente, mas eu tenho um carinho muito grande por essa fase da minha vida. E depois eu comecei e depois eu continuei. Para ser sincero, acho que eu nunca parei de jogar até o momento em que lá para 2012, entre 2012 e 2013, eu descobri que eu poderia criar jogos indie e imprimi-los numa gráfica que me foi bastante amiga e fazia o valor da impressão barata. E eu comecei a me aventurar em tentar vender esses jogos. E aí eu fiz 3 jogos, na verdade, o MiCoR, o Rocor e um jogo chamado Rasher, que eu comecei a vendê-los em sistema indie, assim, então, totalmente artesanal. Eu pintava a caixa, eu fazia as pecinhas em paper toy, em papercraft, e apresentava para as pessoas queriam, forrava a caixa toda, fazia uma coisa meio deluxe, e vendia mesmo. Eu consegui vender 19 de um, 19 de outro e 5 de um outro. Aí eu comecei a me empolgar até que eu conheci os jogos modernos, que eu ainda não estava travando tanto contato ainda, e aí a vida mudou. Chegamos aqui. Que barato, que barato. Nossa. Não, mas assim, você começar com esse empreendimento, né? Você, poxa, já teve um resultado, né? Opa! Já tive algum resultado. Não, claro que não foi uma venda assim, uma atrás da outra, mas eu também não tinha pressa, né? Então eu ia fazendo por prazer mesmo e vendia. Então vendia um mês, vendia um, daqui a 3 meses vendia outro, mas isso já foi suficiente para eu entender bem do mercado, para eu sentir o que o mercado queria. E até que em 2017, mais precisamente, foi que eu entrei de cabeça mesmo, por convite de um amigo, nos jogos de tabuleiro modernos, porque até então eu estava meio naquele meu mundinho e por forte influência dos jogos que eu citei anteriormente, aqueles jogos clássicos, né? Esses jogos de tabuleiro que você está mencionando, que você, de repente, conheceu os jogos modernos, né? Uhum. E aí você começou a conhecer mecânicas novas, diversas, sim, que não o roll and walk, eu esqueci, você rola e anda. Isso, é o Roll and Move, eu acho. Roll and move, isso. Roll and Move. E, assim, daí você deve ter começado a conhecer as novas mecânicas, e daí? Você tem alguma mecânica ou mecânicas que você curta mais? Que você... É uma questão de muito de tempo, né? Assim, tem tempos que eu prefiro uma, tem tempos que eu prefiro outra, e eu me permito ter essa flexibilidade justamente para poder me permitir conhecer outras coisas, não me cristalizar só num estilo. Mas uma mecânica que eu gosto muito, que é a mecânica do Take That, mas o Tome Isso, mas uma mecânica, assim, eu tento fazer dela não só uma gratuitidade na agressão. Como eu gosto muito da temática, eu acho que a temática tem que ser uma força muito considerável, e daí mitologias ou histórias são meus companheiros de criação, são minhas duplas de criação. Eu acabo sentindo que tem que ser um take that, mas um take that que faça sentido para a jogabilidade. Não é uma coisa gratuita de magos atacam orcs e só por causa de... Não, tem que ter algum sentido nisso. Então, talvez essa seja uma das mecânicas que eu mais curto. Por exemplo, um jogo que eu fiz chamado Rasher, que é um jogo de corrida, tem até umas imagens aqui, depois eu posso mostrar se você desejar. É um jogo de corrida que é só take that, bem engraçado, porque eu quis fazer uma corrida maluca onde todos nós fôssemos o Dick Vigarista. Então a gente vai correndo, joga míssil nos outros, quebra o carro dos outros, conserta o carro e continua na corrida.
E é um jogo engraçado, assim, onde eu botei vários elementos dos anos 80, vários ícones dos anos 80 espalhados pela pista, etc. E esse eu tive a oportunidade de fazer com a TGM no sistema de on demand. Legal. Então, eles fizeram a venda desse jogo e eu me diverti muito na produção e também na comercialização dele. E essa mecânica é uma mecânica interessante para mim quando eu repito, né, quando não tem quando tem um motivo para isso. Eu tenho gostado muito também do cooperativo, quando tem alguma coisa de seleção de cartas, enfim, quando tem algum sentido também junto ao tema. E aí eu acho que posso dizer que essa mecânica está em voga agora para mim. Sim. Mas gosto de blefe, gosto de tantas. Legal. E o Take That tem muito jogo assim que me irrita muito, porque às vezes não tem uma contextualização bem feita no jogo. Sim, sim. Nós já até vamos falar de um jogo que você fez, você criou e tem o Take That, mas ele tem, e não é um Take That entre um e o outro, tem uma galera que está participando também, né? Nós vamos falar disso aí. E o Take That é uma coisa que o público, o perfil brasileiro gosta de jogos assim. Gosta muito de jogo competitivo, de, como eles dizem, sacanear o amiguinho, né? Sim. E por aí vai. Eu desenvolvi um outro também que tem... Eu pretendi fazer com que esse Take That fosse alguma coisa extremamente engraçada também. E faz sentido na construção do jogo, que é um jogo de você criar criaturas. E aí você pode pegar um pedaço de uma criatura, um projeto de uma criatura que não ficou legal para você, você pode passar para o amiguinho ao lado. Então, é uma forma de ser um tome isso, mas, na verdade, não é um tome isso motivado por ira ou por simples processo. Tipo, não me serviu e eu prefiro fazer você perder um ponto. Alguma coisa assim, né? Ah, interessante, hein? Como se fosse o DNA do bichinho. Toma aqui, que isso aqui não serve. Isso. Eu trouxe umas fotos, eu mostro daqui a pouco para vocês também. Então, eu tenho de te perguntar isso para você. Você tem algum designer que você curta? Ou designers? Eu curto muito alguns designers nacionais que eu tenho aprendido a gostar muito. Alguns deles são até muito próximos meus, são amigos que a gente participa da oficina do Playtest aqui, que é o Sanderson, o Joca e a Sabrina, gosto muito. Da Samantha e o Kevin, quando criavam, também gostava muito dos jogos deles. Gosto muito da Bianca Mellini e do Moisés como designers. E é interessante que eu citei aqui vários, né, que estão em várias atuações diferentes, né? Ou seja, da mesma forma que eu gosto muito do Marco Aurélio também na parte de construções de jogos voltados para a família. Sim. Então eu estou atento a tudo isso. Mas eu também posso citar o meu xará, Alexander Pfister, que eu gosto muito da construção de jogos dele, porque ele traz uma leveza ao que nem é tão leve assim, como o Maracaibo, por exemplo, eu acho bastante pesado, mas ainda assim ele traz talvez o clima tropical traga luzes solares que deixam o jogo mais interessante em vários aspectos, mas eu sou assim fãzaço do Oh My Goods dele, né? E eu presto muita atenção nesse jogo, gosto muito do jogo dele. Gosto também do Casper Lepp, se eu não me engano, que fez o Magic Maze. Uhum. E agora está fazendo vários Magic Maze. E eu gosto muito da forma dele criar também, porque eu considero que ele é alguém que faz uma imersão muito grande dentro da temática. E eu acho bem interessante isso, quando a mecânica vem para abençoar a temática, e não o contrário. Eu fico muito triste quando eu ouço algum desenvolvedor falando que assim, eu não gostei muito dessa temática não, mas a mecânica que eu fiz encaixa qualquer tema. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a mecânica tem que estar a serviço dessa imersão também. Então eu gosto muito desses que eu aqui citei por fazerem exatamente isso. Nossa, falou tudo, cara. Porque tem certos jogos que você olha, aí você, se eu mudar a temática, a temática é o mesmo, que é a mesma coisa. Isso. Ué, podia ser qualquer coisa. A gente vê um monte no mercado, né? Com certeza. E me diz uma coisa. Como é lançar jogos de tabuleiro no Brasil?
É interessante. É uma experiência bastante interessante, porque a gente tem que lutar contra os melhores títulos que chegam aqui do exterior, né? Então, a gente não exatamente lutar, mas a gente tem que disputar o lugar ao sol das terras brasílias com grandes lançamentos que vêm de fora e que são sensacionais. Então, e a gente também gosta enquanto jogadores, né? Então, a gente tem que conquistar um lugar ao sol. Eu acho até que alguma coisa aconteceu com a pandemia, que as pessoas estão começando a prestar muita atenção em protótipos, porque em vários eventos que nós fomos, as pessoas preferem não jogar protótipos, porque talvez possa significar a perda de tempo em jogar outros jogos que eles poderiam jogar naquele evento, e aquele jogo ainda está, entre aspas, quebrado. Então, Agora, tem muita gente que está fazendo um movimento contrário, está dizendo, olha, eu quero jogar protótipo, eu quero valorizar o jogo nacional. E eu estou gostando muito de ver isso, porque tem uma galera que tem muito jogo legal e eu estou jogando também muitos protótipos, eu adoro jogar protótipos e dar forças para o pessoal desenvolver, mas algumas editoras estão apontadas para o mercado nacional, como a TGM e a On The Table. Elas estão focadas realmente para o mercado nacional, elas querem atuar nesse mercado, mas e outras também estão começando a se render ao produto de qualidade que está nascendo no Brasil, efetivamente. E eu acredito firmemente que está havendo está se dissolvendo preconceitos com jogos nacionais, ao mesmo tempo que o pessoal está produzindo muita coisa boa. Então, acho que daqui a pouquinho a gente vai viver um momento ainda melhor do que a gente está vivendo agora, onde a gente tem poucas editoras prestando atenção no desenvolvedor nacional da forma que ele merece, na minha opinião. Mas eu tenho visto tanta coisa acontecendo favorável a isso, comigo e com outras pessoas com quem eu lido, que eu estou começando a ver promissoras oportunidades adiante. E estou ficando feliz com isso. Mas lançar criar um bom jogo, criar um sell sheet a partir desse jogo, buscar editoras que falem a linguagem daquela temática ou daquela mecânica que o jogo se propõe e correr atrás de muita apresentação, de muito feedback recebido. Tem que ter uma dose grande de vontade de apresentar e de amor pelo projeto. Se você não der aquele amor, as pessoas vão achando que é só mais um jogo, enfim, você tem que estar ali lutando. Mas eu vejo com bons olhos o crescimento do jogo nacional e do desenvolvimento nacional. Muito Embora bom. Ainda seja difícil, não é uma coisa tão fácil, não. A minha mecânica favorita de board game eu conheci num jogo nacional, num protótipo. Eu devo ter jogado umas 4, 5, 6 vezes, mais ou menos, eu não lembro, que foi do amigo Leandro Pires, que era aquele... Rock and Roll Manage. Foi o meu primeiro euro. Ele falou assim, nossa, aí eu falei, cara, o que é isso? E o cara super tranquilo, super de boa para apresentar o jogo. Eu acho que você vê aquele negócio cinza na mesa, você, pô, que é isso? É um protótipo. Mas há protótipos e protótipos. Por exemplo, sim. Eu vi o teu protótipo, cara, tem certeza que isso aqui é protótipo? E não é protótipo, não. Eu, inclusive, sou sacaneado porque eu gosto de fazer protótipos, por ser designer gráfico, talvez, de alguns projetos que eu também fui designer gráfico, eu tento fazer de uma maneira que eu goste também, tenha prazer de estar desenvolvendo. Mas eu também já fiz protótipos de papel e caneta, mas eu estou acostumado a lidar com protótipos de papel e caneta e achar incríveis nas oficinas do playtest. E o pessoal fica me sacaneando, dizendo que eu fico ali gastando um dinheiro para imprimir, para fazer direitinho. Mas essa talvez seja a mania de quem curte a parte visual também muito intensamente, né? E isso daí já nos leva à nossa próxima pergunta. Que dica você daria para alguém que quer começar como designer de games? Eu sei que isso seria um tema para 1 hora, 2 horas, talvez, de vídeo. Mas, assim, sintetizando levemente, assim. Olha, o que eu gosto muito de responder quando essa pergunta aparece é o seguinte: jogue muito. Esteja aberto para várias experiências no campo dos jogos e não deixe de anotar todas as ideias que teve. Assim, eu tenho uma nuvem, né, no Google onde eu guardo todos os projetos, assim, eu vou botando tudo lá, todas as ideias que eu vou tendo eu vou colocando lá, porque eu sei que 1 hora eu vou desenvolver.
Eu estou há um tempo desenvolvendo um jogo, mas muito tempo mesmo, chamado Ultra Amicus, que vai ser uma homenagem ao Tokusatsu, sobretudo ao Ultraman. Só que vou abrasileirar isso, de alguma forma. Então, eu estou um tempão com esse projeto, e sempre que eu posso, eu vou lá, dou uma mexidinha, dou uma melhoradinha. É porque alguns jogos vão aparecendo e vão tomando a dianteira, pegam toda a atenção para eles e me levam. Eu sou escravo das ideias que vêm. Mas esse jogo está lá, sempre com carinho eu vou anotando. E sempre que possível, tenha disposição de apresentar o seu projeto. Acredito que quanto mais se apresenta o projeto, mais ele vai melhorando, melhorando, melhorando. E recentemente eu aprendi uma coisa muito legal com o Kevin Talarico, que foi o seguinte: ele disse que há um momento em que a gente tem que abandonar a arte, porque a gente nunca vai acabar a arte, a gente vai ter que abandoná-la, que é o momento em que a gente tem que decretar o fim para partir para outros projetos e entregar aquilo como está. E esse entregar, abandonar a arte, que é o maior desafio que o designer precisa ter. Porque se deixar, ele vai ficar mexendo naquilo, mexendo para sempre. E tem que ter um momento em que ele decrete o fim daquele projeto e entregue para público. E antes desse tempo chegar, o conselho maior é: jogue muito e leve o jogo para ser testado muitas vezes. Quando eu falo jogo muito, eu estou falando de jogar outros jogos, né? E também de leva o seu produto, o seu protótipo para testar. Vai lá humildemente, senta, espera as pessoas sentarem para jogar. Se as pessoas não vierem, você fica lá e vai até que as pessoas prestem atenção. Então, invista nisso, né? E escute sempre as pessoas que já estão desenvolvendo para você saber que caminho tomar, né? Se eu conseguir fazer sucinta a resposta ficar, né? Muito bom, muito bom. Não, sim. E isso é uma... Porque a próxima pergunta, e você já cobriu, que era o quê? O número necessário de playtest. Você mesmo diz, playtest, 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 playtest. Anota, né? Anota tudo. Tem gente que até, eu já vi alguns comentários dizendo que é bom restringir o número de playtests, mas eu não acredito muito nisso por ser um adepto do design thinking, Sim. como processo não só de... Porque uma vez sendo design gráfico, eu trabalho muito com essa coisa de para pessoas, em nome de pessoas e com a participação de pessoas. Mas o design thinking, enquanto metodologia, enquanto abrangência, né, enquanto atividade, sempre está usando a pessoa para trabalhar junto, para co-criar. E aí é que eu acredito que os testes dos protótipos valem muito. Quando você joga com muitas pessoas e as pessoas vão te dando várias dicas e às vezes as pessoas só dizem assim: pronto, está pronto, o que a gente faz agora? E aí é bem legal você reafirmar isso dentro da sua cabeça, melhorando a sua forma de explicar, melhorando a forma de ver o jogo. Vou contar uma história. Quando eu criei o Card Narok, tinha um ícone que eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei um ícone importante para o jogo do lado direito da carta. E eu vi as pessoas fazendo um negócio meio assim, ó, fazendo uma dificuldade para tentar ver o ícone. E aí alguém chegou para mim e disse assim: por que você não bota esse ícone do lado esquerdo, superior, que é a parte nobre da carta? E aí eu fiz a mudança, imprimi de novo, fui testar, as pessoas estavam fazendo direitinho aquela abertura de canastra e tudo funcionou no jogo. Então, às vezes é essa dica que falta que vai transformar tudo, né? E vai aumentar a experiência. Então, eu acredito muito em testes até que você abandone a arte, até que você fale: bom, agora está pronto, vamos seguir agora a apresentação do jogo. Então você quer dizer saber ouvir também, né? Sim, é importantíssimo. Ok. Então, soam as lendas até que alguns designers falam que não se deve criticar o seu filho, não gostam de críticas do seu filho. Esse aí não vai tão longe, né? Porque você precisa saber ouvir críticas para tentar melhorar. Claro. Aí é processo, né? E a última perguntinha antes de passar para a parte bem legal também, que é: dá para viver como web designer, só como web designer, como designer de games, game designer, só, eu vou viver agora de lançar jogos? Olha, nós temos conversado sobre isso no EDIGE, que é o Encontro de Desenvolvedores de Jogos de Mesa
aqui do Rio de Janeiro, que a gente agora está na versão online por causa da pandemia, mas a gente fez algumas edições e a gente viu que a quantidade de jogos que a gente precisaria lançar anualmente para dizer que a gente vive bem só disso seria uma quantidade que, por enquanto, vamos botar que é virtualmente impossível. Só para uma editora, por exemplo, viver bem, ela teria que, pelos cálculos que nós fizemos por alto, ter 10 ou 12 títulos. E isso para uma editora, o que já é um pouquinho difícil de se imaginar no mercado só nacional, restritamente nacional. Para um game designer nacional viver só disso, eu acho que ainda é bem difícil, embora alguns projetos bem-sucedidos consigam reverter aí uma boa quantidade de dinheirinho, mas esse dinheirinho ele é diluído em meses e mais meses. Então, ainda acho que não é uma profissão que você vai dizer, vou viver disso, vou largar tudo. Não, é melhor você ter algo e ter isso como um hobby que está evoluindo para uma profissão de suporte. Não vou chamar de bico, mas uma profissão de suporte. Mas eu vou confessar uma coisa para você. A maior parte dos desenvolvedores que eu conheço falam muito de fazerem isso pelo melhor pagamento de todos, que é a diversão das pessoas jogando. Então, acho que ainda estamos entendendo que está difícil de fazer jogos por encomenda, de fazer jogos quantitativamente grandes, e estamos esperando que o ecossistema produza mais abertura para isso, né? Porque ainda não dá para viver, pelo menos, para se ter um mínimo do mínimo assim, seguro, eu acho que não dá. Mas acho que vai mudar isso no futuro. Então, você tem o seu portfólio para a gente dar uma olhada? Pode nos mostrar? Com muito prazer. Eu fiz aqui uma versão sucinta para que a gente possa falar aqui um pouquinho. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha só em alguns projetos que nós já lançamos ou que estamos em processo ainda. Esse aqui é o Rasher que eu falei, né? Que é o jogo de corrida de carros onde todo mundo é o Dick Vigarista. Esse projeto eu tenho muito carinho por ele, porque ele foi uma possibilidade de trazer muitos elementos oitentistas, porque a referência dele é Speed Racer, Mask, aqueles desenhos que marcaram época mesmo, fora, sem contar com Corrida Maluca e outras referências também. Esse aqui é um jogo que foi lançado, que eu gosto muito, que é o Deus Astrados. O pessoal brinca dizendo que tem um trava-línguas ali no Deus Astrados, mas nós somos deuses infantes, nós somos deuses criança, que estamos criando numa galáxia distante criaturas para viverem lá. E aí a gente tem que ficar montando as criaturas em projetos de cabeça, tronco e pé. Que é o pé onde ele habita, o tronco é o que ele come e a cabeça é o que ele respira. E o jogo é um jogo de destreza, bem rápido. Então aqui, por exemplo, tem uma demonstração da destreza. A gente tem que ficar pegando as partes com um braço só, bem no estilo Galaxy Trucker, que foi a minha inspiração, e a gente vai montando as estruturas. Só que o que não servir para mim, eu posso botar no campo do amiguinho. E aí que é a parte engraçada, porque se você bobear no tempo, você acaba não montando nada, porque as pessoas montam para vocês criaturas todas erradas. E esse jogo foi lançado pela TGM, e só para a gente ter uma ideia, é esse caos que está aqui no meio, que é uma entidade que estabelece o que não pode naquele jogo. E aí, por isso que eu vejo que uma cabeça que respira oxigênio não pode, então eu coloco no do amiguinho. Então, aí começam os take-dats da vida ali com Deus Astrados. Esse aqui também é um lançamento que está despontando aí, provavelmente esse ano, eu não sei ainda muito bem, mas nós já terminamos, que é o Drakkar Tum Tum. É um jogo rítmico que também envolve destreza. A gente vai cantarolando Drakkar Tum Tum Tum, Drakkar Tum Tum Tum, e vai vencendo desafios enquanto remamos o nosso barco Drakkar até alcançarmos as ilhas que a gente quer. Esse projeto está também para ser lançado pela TGM Editora. A gente está aguardando só essa pandemia nos dar uma oportunidade. Esse aqui é um projeto meu em parceria com o Jorge Luiz Rocha, o Joca, chamado Psicodado.
numa faculdade, os jovens vão lá brincar, vão lá passar a noite na faculdade e um psicopata e um psicodado vai acabar indo para algumas das áreas do campus. Então, a gente tem que tentar empurrar o psicodado para outra sala que não seja que eu estou escondido. Então, é um jogo que é exatamente como eu pretendo criar sempre. Um jogo bem fácil, de regras fáceis, mas com alguma profundidade de raciocínio, de parar para testar, para ver se é viável. Então, isso aí eu fiz com o Joca. E a gente está investindo nesse jogo também para conhecer editoras e por aí vai. Esse aqui é um projeto que eu tenho muito carinho. Ele é um projeto chamado Contaê, Heroínas Negras Brasileiras. Ele é baseado num livro chamado Heroínas Negras Brasileiras, que é todo feito em cordéis, pela Jarid Arras, e é um jogo educativo. Ele foi feito para ambiente de sala de aula, por causa do meu mestrado em tecnologias a serviço da educação. Então, eu desenvolvi uma dissertação que analisava a visibilidade negra nos jogos de mesa, e aí eu tive uma triste percepção de que a gente não tem visibilidade negra nesse meio adequadamente, né, em todos esses jogos que foram lançados, e me propus a desenvolver um jogo com a ilustração das heroínas feitas pelo Alexandre Magalhães, um grande ilustrador, e eu fiz a parte de design gráfico e de jogabilidade do jogo, que está disponibilizado para professores e para alunos em um site gratuito. É Print and Play. É um projeto Print and Play, e aí é para ser jogado em sala de aula realmente. Tem o QR Code, que é justamente para que o aluno ou o professor possam apontar o celular e ver no site informações mais profundas sobre cada uma dessas personalidades, para ver se encaixa num cordel sobre elas e num texto acadêmico. Esse é um projeto que a gente também tem muito carinho, que já está aí na sociedade. Atualmente eu tenho desenvolvido o Front, que é um jogo que eu tenho muito carinho, porque eu sempre quis fazer um jogo de Segunda Guerra Mundial e confesso que muito estimulado também pelo amigo Rodrigo Manique, que sempre que encontrava com ele na GOB, né, você deve lembrar que você falava assim, e sobre Segunda Guerra Mundial? Faz um jogo sobre essa temática e tal. E nós fizemos e ficamos muito felizes porque esse jogo engloba também a FEB. Eu consegui botar a FEB, a FAB e outras nações para fazerem uma simulação de Segunda Guerra Mundial. Esse é mais um daqueles jogos que foi muito inspirado nessa coisa de fazer as cartas ganharem iconografia a ponto delas falarem sozinhas emoções do jogo, as experiências do jogo. E tive a grata satisfação de tê-lo testando também o Front. Sensacional, cara. Quero jogar de novo. Está mais do que convidado. Aqui são algumas das cartas, né, que tem alguns aspectos históricos, como as unidades que realmente foram usadas para cada time, os terrenos e ambientes e climas que participaram da Segunda Guerra Mundial, e esses esquemas aqui da carta de serem marcadores que a gente não precisa usar meeples, nem contadores, nem cubos. O jogo se resolve só com cartas, e esse era o objetivo que eu estava tentando fazer. Um jogo simples, com profundidade estratégica e tática, e que se resolvesse só com componente cartas. E aí, até agora, estamos testando. Aqui é só mais um dos heróis, né, das referências históricas que o jogo tem. Aqui o Tenente Hiro Onoda. E as capacidades, as táticas que eles podem promover são 5 para cada nação. E eu coloquei 4 nações, a FEB, representando o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, que é a Wehrmacht, enquanto exército, e o Império Japonês. E o jogo que nós vamos lançar agora em novembro, e que estamos bem animados com esse lançamento, convidando todos a testarem, a conhecerem, que é o Cardinarok, que é um jogo sobre mitologia nórdica, mas mitologia nórdica de raiz, ou seja, lá da veia dos Edas, do dicionário de mitologia nórdica, etc., onde o Thor é ruivo, não é loiro.
porque pela descrição mesmo dos Edas. Aqui são as cartas. Aqui, nessas cartas, além de ter as informações escritas e a ilustração feita baseada nas estatuetas que os nórdicos faziam e também nos desenhos que eles arriscavam, eu fiz também com a preocupação de ter um QR Code para apontar para um site que vai explicar cada coisa que está aqui. Quem eram os Húskarl, quem eram os Berserkers, os Berserkir. E quem está nos ajudando é Yggdrasil, que é um grupo de estudos de cultura nórdica e que fazem também representação. E eles estão nos ajudando a fazer o site também, que vai dar apoio e sustentação histórico-mitológica para esse jogo. Aqui é ele sendo testado lá no Tabletopia, né? As pessoas têm sido muito carinhosas em jogar com a gente. Hoje nós jogamos com o Eduardo, Felipe, lá do Jogada Histórica, mais componentes e as pecinhas, lá, os processos do jogo acontecendo. E esse a gente quer lançar pela On The Table Jogos, que é mais uma das editoras que está focada em atender ao mercado nacional, aos desenvolvedores nacionais, a quem eu muito agradeço essa oportunidade. E em novembro estamos aí com ele, mas já estão convidados a conhecerem se desejarem, se assim o desejarem. Então, esses aí são alguns dos projetos que nós temos para apresentar aqui para você, dentro da brevidade do tempo e do espaço que você nos concede. Não, por favor. É um prazer. Rapaz, que é isso? Esse jogo aí, pelo que eu estou vendo, eu notei que você tem o front, né? Que quando você me explicou, ele tem. Nós vamos adentrar em mais vídeos, né? Falando mais detalhadamente desses jogos, mas tem umas coisinhas que você se baseou no dia, você explicou, esse jogo foi utilizando um visual assim, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Para outro vídeo, para não dar spoiler, né? Para não dar spoiler, exatamente. E, Alexander, como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você? Você tem Instagram, Facebook, como é que a galera consegue te encontrar para poder marcar os jogos, conhecer os seus jogos, fazer o playtest, né? Fazer parte do playtest? Bom, vocês podem me encontrar pelo Instagram, Alex Frank, de Francisco até o C, Alex Frank 1. E no Facebook é só procurar Alexander Francisco e o primeiro que tiver de cabeça para baixo sou eu. Porque no Facebook eu me deixei de cabeça para baixo. Algumas pessoas disseram assim, não bota não, que me causa problemas para ver e tal. Aí eu garanti a manutenção disso. Exatamente, é o eye-catching, né? Exatamente. Então, não se esqueçam, aqui embaixo está o link, no link da descrição também, para você ingressar ali, entrar em contato com esse designer que tem coisas muito interessantes e conhecer mais a obra dele, né? E mais coisas que ele está trazendo para aí, né? Você tem mais coisas, mais pão na mão. Tem uma pasta lá com tudo guardadinho, só esperando o tempo para a gente criar. Olha, isso aqui eu trouxe um pouquinho, né? Eu estou tendo esse prazer de tê-lo aqui no canal. Prazer é tem meu. 1000 coisas para fazer, 1000 testes, toda hora você está gravando. E eu falei, caramba, ele vai gravar com a gente aqui. Nossa, é muito bom. E o Eduardo Felipe, que ele tem um canal, né, dedicado à jogada histórica, que ele para mim ele é o cara que fala sobre história. É o cara. Ele tem fundamentação, né, para poder falar, ele sabe explicar direitinho. E ele me falou, cara, você tem que conhecer. Peraí, Alexander, peraí. Cara, eu fui ver, o jogo explodiu na minha cabeça, porque você começa a ver, caralho, e aí ainda você tem os outros 2 joguinhos também. E o Eduardo, para falar, né, o cara sabe. Então, sabe. Não, eu fui jogando com ele, e ele que me dava grandes ideias, assim, para a parte do Japão. Eu falei, eu tô com algumas ideias ainda difíceis no Japão, porque eu esqueci de dizer o seguinte, apesar do jogo ser de Segunda Guerra Mundial, eu me coloquei o desafio de não citar nenhum general, nenhum comandante que fosse condenado por crimes de guerra. E eu tive muita dificuldade de encontrar no meio dos japoneses um general assim. E o Eduardo me deu várias ideias, e uma delas até ele falou, não esquece do pessoal que fazia uns ataques lá assim assado. Aí assim que
que eu consegui parar para estudar e fazer a carta, eu mandei para ele, disse, ó, era isso aí? Aí ele foi, não, tá legal, é isso aí mesmo. Então, assim, ele me ajudou muito a criar, praticamente uma dupla de criação. Poxa, legal. E o dos Vikings também, que você foi lá cavucar, você foi lá né? Você foi procurar coisas, não é, vamos fazer um joguinho. Não. Você tem todo o embasamento, né? Para poder, porque assim, não bastava só colocar um Deus ali e dizer, olha, se você encontrar o Deus tal, acontece tal coisa. Eu queria, por essa coisa de estar ligado à temática, que se a gente fosse usar a carta do Deus Loki, que é o Deus da trapaça, do caos e da confusão, aquilo tinha que causar um caos, de alguma forma. Se a gente for usar a deusa Hela, que é a deusa dos mortos, a gente tinha que pegar um morto e fazer valer o ponto dele. Ou seja, ele já morreu, mas ele vai voltar a contar pontos. Então, assim, esse estudo para encaixar nos temas foi difícil, mas por isso que o jogo Cardinarok a gente está desenvolvendo há mais ou menos de 2 anos e meio a 3 anos que ficamos desenvolvendo esse jogo. Muito bom, muito bom. Para chegar até aí. Senhor Alexander, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Pô, eu agradeço imensamente aqui o espaço e a honra de estar em Inteligências Lúdicas. Opa! E eu queria te convidar... O Lúdicas eu garanto, tá? O Inteligências eu não sei se eu consigo, não. Mas eu queria te fazer um convite também para a gente lançar um segundo vídeo. Pô, vamos fazer, com o maior carinho. Vamos falar de alguns joguinhos seus? Vamos, por favor. Então tá, então galera... Estamos à disposição inteira. Então, olha só, não se esquece de colocar aqui, está aqui o link para vocês conhecerem mais os projetos do Alexander e entrar em contato com ele. Gostou, curtiu lá? Dá uma olhada, vai lá jogar. Que melhor momento que agora, durante essa pandemia, você pode jogar online, você não pode se encontrar, você pode conhecer o novo amor da sua vida no game. Tá? Um dos meus amores agora, os jogos é o Front, cara. Eu estou apaixonado pelo jogo. Tanta honra para mim. Então, assim, então é isso. Você vai lá. E outra coisa, você que está conhecendo o canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o joinha. Sim, por favor. Clica aqui na sinetinha para acompanhar os lançamentos, que tem muita coisa, tem muito Kickstarter chegando. Tem agora 2 sorteios, um nível nacional, que vai ser de jogos e outras coisas que eu não posso falar ainda, e outro também nível do Rio de Janeiro, que são serviços que são feitos só pode ser feito aqui no Brasil, aqui no Rio. Então, galera, mantém aí, fica aí, entra aí no canal. Um abraço para todos. Alexander, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado pelo carinho do convite. Muito obrigado mesmo.